mais lento do que a luz. Uma conversa sobre ciência, o universo e tudo o resto, com David Marçal e Carlos Filhais. Bem-vindos a mais uma edição de Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais. O nosso convidado de hoje é Bernardo Albuquerque Nogueira, um jovem químico que está a trabalhar no Instituto Ibérico de Nanotecnologia em Braga. Completou recentemente o doutoramento em Química na Universidade de Coimbra, tendo trabalhado também no Politécnico de Milão. Tem realizado projetos próximos da indústria e atualmente trabalha em questões relacionadas com a qualidade da água. Na sua ainda curta carreira, o Bernardo tem realizado intensa atividade de divulgação de ciência. Foi presidente e fundador da Associação Nacional dos Estudantes de Química, presidente do Núcleo de Estudantes de Química da Associação Académica de Coimbra e cofundador e CEO de uma empresa, a Molecular JE, as Júnior Empresas do Departamento de Química da Universidade de Coimbra, que realiza programas educativos. Muito recentemente, o Bernardo publicou um livro, o seu primeiro livro, intitulado A Ciência das Coisas, na Suricata Editora. É uma obra muito atraente para crianças que pode ser encontrada na UC e noutros sítios do género. Bem-vindo, Bernardo. Obrigado. Olá, Bernardo. Estamos na presença de um investigador em Química e que tem toda esta atividade associativa e de divulgação da Química. Como é que entraste para a Química? Porque é que escolheste Química? E o que é que te faz levar, o que é que te conduz a esse trabalho de divulgação da Química? Muito bem. Em primeiro lugar, gostava de agradecer a ambos o amável convite para estar aqui a partilhar um bocadinho da minha vida científica hoje. De facto, eu desde muito novo que sabia ou sentia que queria ser cientista. Quando era mais novo, com 5, 6, 7, 8 anos, mais ligado aos animais e, portanto, eventualmente mais ligado à biologia, sempre acordei aos sábados e aos domingos para ver o BBC Vida Selvagem e não para ver os desenhos animados como os meus irmãos e os meus primos faziam, e portanto desde pequenino gostava muito da parte científica e sobretudo da observação. À medida que fui crescendo, fui percebendo que se calhar gostava mais ainda de perceber como é que funcionava a matéria, e isso tornou-se mais evidente quando comecei a ter fisicoquímica, portanto no final do ensino básico e já depois no ensino secundário. Ajudou também ter alguma ligação familiar com o ramo da Química. O meu avô foi professor de Química Orgânica na Universidade de Coimbra e, portanto, havia também essa ligação, apesar de depois, quando eu entrei na área da Química já no ensino superior, ter acabado por seguir uma área diferente da Química Orgânica. Mas houve sempre essa ligação familiar, que obviamente ajudou, e uma vontade grande de perceber como funcionava o mundo, e de experimentá-lo e de observá-lo. Em relação à parte da divulgação, que de facto também sempre foi muito importante na minha ainda curta vida e carreira científica, deve-se sobretudo a uma ideia que eu tenho, que sempre foi incutida, talvez, também por tudo aquilo que fui lendo ao longo dos tempos, de que a ciência não é só de quem a faz ou de quem trabalha nela, a ciência é de todos. Do meu ponto de vista, a responsabilidade em
torná-la de todos, é sobretudo dos cientistas que devem tentar simplificá-la para que toda a população, mesmo que não trabalhe a ciência, a possa compreender e que assim todos juntos possamos evoluir em sociedade. Sabemos que isso não aconteceu assim noutras alturas da história, mas hoje em dia, em pleno século XXI, acho que é assim que deve ser. Bem, tu fundaste essa empresa, a Molecular Júnior Empresa, no Departamento de Química da Universidade de Coimbra. Conta-me lá de onde é que veio a ideia e o que é que essa empresa fez. A ideia da criação da empresa veio sobretudo de facultar e, portanto, disponibilizar aos mais novos uma ligação mais próxima com a ciência e com o ensino superior, sobretudo na área da química. E isso aconteceu também porque, ao longo dos últimos anos, desde que eu entrei na universidade, em 2010, nós, na área da química, sentimos uma diminuição da procura por parte de novos estudantes universitários pelos cursos da área da química. E isso aconteceu um bocadinho por todo o país, portanto não foi algo que aconteceu apenas em Coimbra, mas não percebemos bem a razão, ou seja, de alguma forma estávamos a perceber que a química estava a perder atratividade, que havia menos jovens estudantes a quererem ingressar na química, e não sabíamos a razão. E continuamos sem saber, na verdade. Mas a Molecular JE surgiu com o objetivo de aumentar a atratividade na área da química, portanto explicar melhor o que é esta ciência, para que serve, e portanto através de estudantes universitários, portanto uma junior empresa é constituída por estudantes universitários, através de estudantes universitários divulgarmos melhor a química para toda a sociedade, sobretudo para os mais novos. Explica melhor, uma empresa pressupõe investimento, não é? E eventualmente a aplicação de investimento para ter lucro. É o caso, quem é que investia? Certo. De facto, uma junior empresa é uma empresa, portanto, funciona, é uma associação que funciona em modo empresarial, digamos, mas sem fins lucrativos. De qualquer das formas, para funcionar, precisa de ter, de facto, investimento e, portanto, nós, nesse sentido, fazíamos algumas parcerias com algumas empresas, a quem prestávamos serviços, na área de divulgação científica também, e com o dinheiro que amealhávamos, realizávamos outras atividades, essas sim pro bono, como é o caso da Escola Molecular, que é uma escola pré-universitária de Química à semelhança da escola Quark, que existe no Departamento de Física e que já falaram aqui no programa num episódio anterior com o professor José António Paixão. Nessa atividade da Escola Molecular, onde recebemos e onde se continuam a receber estudantes do ensino secundário na Universidade de Coimbra ao longo de vários fins de semana, durante o ano letivo, essa atividade é completamente pro bono e, portanto, os estudantes não pagam nada e é a própria instituição, a Molecular JE, que investe para poder realizar essa atividade de divulgação científica. Ainda trabalhas na empresa ou já deixaste? Já não. Como disse, a empresa é constituída exclusivamente por estudantes universitários e, portanto, nos últimos meses do meu doutoramento, eu deixei a empresa aos mais novos que, felizmente, continuam a atividade. Sim. Muito bem. Então, tiveste a fazer o doutoramento, acabaste tanto quanto sei recentemente, e agora vou-te fazer um desafio, e o desafio, enfim, vai ser, tenho a certeza, passado, porque faz parte de um divulgador, digamos, esta capacidade. Consegues explicar o teu tema de doutoramento? A mim não, a toda a gente que nos está a ouvir. De uma maneira muito simples, como se eu tivesse 10 anos. Sim, claro. Portanto, no meu doutoramento nós estudámos moléculas no estado sólido que, dependendo da forma como elas se rearranjam, têm cores diferentes. Chamam-se este tipo de moléculas, ou esta propriedade chama-se polimorfismo, e portanto num estado sólido o que nós temos é uma molécula organizada numa rede tridimensional, portanto uma molécula como se fosse um Lego, digamos, repetida infinitas vezes nas 3 direções do espaço. Cristal. E a forma... Cristal. Um cristal, exatamente. E, portanto, uma molécula pode ter mais do que um cristal, pode estar presente em mais do que um cristal. É o caso da grafite e do diamante, é isso? Por exemplo. No caso da grafite e do diamante, não é uma molécula, é só um átomo e, portanto, não se chama polimorfismo, chama-se alotropismo, mas é exatamente uma situação semelhante. É o caso, outro caso semelhante, por exemplo, é o sal de cozinha, que pode estar no sal grosso que nós conhecemos no supermercado, ou noutra forma, como é, por exemplo, agora está-me a faltar o nome.
Sim, há vários o tipos cristal, de sais. pronto, exato, e que é muito mais caro, porque fica numa forma muito mais bonita, mas que é exatamente o mesmo NaCl. E portanto, no nosso caso, aquilo que nós estávamos a estudar nas nossas moléculas era formas cristalinas diferentes, que produziam cores diferentes, e nós queríamos perceber porquê. E portanto fizemos uma data de estudos espectroscópicos para perceber quais eram a forma como se representa, como essas moléculas estavam presentes nos cristais. Fizemos também vários estudos computacionais e foi por isso que eu estive um ano no Politécnico de Milão para perceber, em primeiro lugar, e obviamente também trabalhámos com estrutura com cristalografia de raios-x, que permite perceber a distribuição das moléculas no espaço, para percebermos quais eram as diferenças nas estruturas cristalinas destas moléculas e porque é que as cores alteravam e como é Agora que nós vou podíamos fazer uma utilizar isso. pergunta de um físico. Isso não é mais física do que química? É química física, que é exatamente a área em que eu trabalho e que, portanto, tem bastante de química e bastante de física. Nós fazíamos, por exemplo, a síntese das moléculas e, portanto, isto era química orgânica, mas depois também fazíamos o estudo e tentar perceber, de facto, quais é que eram as implicações que esta rede cristalográfica tinha Portanto, o teu trabalho era de química e física, tanto teórico como experimental, certo? Exatamente. Portanto, Então, e em Milão fazias o quê no Politécnico de Milão? Em Milão eu fazia estudos computacionais, portanto cálculos da estrutura das moléculas em estrutura cristalina. Em Coimbra nós já fazíamos e fazemos e há vários grupos a trabalhar em química computacional, mas sobretudo em moléculas isoladas, portanto, como se não houvesse a estrutura cristalina e como se não, e não considerando a componente intermolecular. E nós em Itália o que fizemos foi um cálculo um bocadinho mais recente, onde já se tem em conta a componente intermolecular, portanto, as ligações que as moléculas fazem com as moléculas vizinhas e que também afeta naturalmente as propriedades que queremos prever para depois comprovar experimentalmente. Portanto, nessa altura já estavas a pensar bastante no mundo do muito pequeno, no mundo das moléculas e das ligações entre elas, e agora estás a trabalhar no Instituto Ibérico de Nanotecnologia. O que é que fazes no Instituto Ibérico de Nanotecnologia? De facto, comecei recentemente no INL, em Braga, num projeto bastante diferente do que fazia antes, apesar de usar técnicas espectroscópicas semelhantes, nomeadamente espectroscopia vibracional, onde o que nós medimos são as vibrações que os diferentes átomos têm nas moléculas e a partir dessas vibrações nós conseguimos fazer uma espécie de impressão digital para detectar exatamente aquilo que estamos a observar. E eu estou nesse momento no grupo de Water Quality, portanto estuda a qualidade da água, e o projeto em particular em que eu estou envolvido tem como objetivo fazer a detecção de toxinas em quantidades muito, muito baixas, através de uma nova técnica e da produção de materiais inovadores para detectar toxinas em água em quantidades muito baixas, antes dessas toxinas estarem presentes numa concentração que seja preocupante para a saúde humana. De facto, como sabemos, ao longo dos últimos anos, e com o aquecimento global e as alterações climáticas, o oceano tem mudado substancialmente. E uma destas grandes mudanças é um evento conhecido e cada vez mais recorrente de proliferação de algas. E muitas destas algas, que proliferam cada vez mais nos nossos oceanos e mares, muitas vezes produzem toxinas que são nocivas tanto para outras espécies animais como também para seres humanos. E é nessa área que nós trabalhamos, na tentativa de identificar cada vez mais cedo e cada vez mais rápido este tipo de eventos para que as medidas necessárias possam ser tomadas antecipadamente e não depois de haver algum tipo de problema para a saúde Portanto, humana. a química está a trabalhar, no teu caso acho que é bem ilustrativo, para melhorar, assegurar a qualidade de vida e, portanto, a química ajuda-nos a viver melhor, mas não é essa, em geral, a imagem que muita gente tem da química. Pensam que a química que é uma coisa que só faz sujidade, estraga tudo.
Pois, de facto, essa imagem passa muitas vezes e existe algo que é conhecido como quimiofobia, que é quando as pessoas ouvem a palavra química, assustam-se e acham que é algo negativo. E O vemos David isso não, muito. que ele é químico, ele não se assusta nada. Ele é Não, eu químico. acho que é algo positivo, pá, não. Mas sim, Sem dúvida, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que é algo extremamente positivo, traz suas questões não tão positivas como tem qualquer área, não é? Nós sabemos, por exemplo, que a agricultura é uma atividade extremamente poluente, mas ninguém põe em causa eh, a relevância e a importância que a agricultura tem, não é? E a química, ou a relevância da química para os níveis de produtividade da agricultura atual. absolutamente, Os absolutamente. fertilizantes sintéticos, por exemplo. É, mas toda a gente, quando acha que um material qualquer que compramos no supermercado, quando para ser mais, ou para ser menos nocivo, tem que ser natural e não conter químicos, não é? Que é algo completamente impossível. A própria água, quando alguém me diz isso, olha, eu comprei algo que não tem químicos, e eu pergunto, um alimento, por exemplo, e eu pergunto, não tem água? Porque a água é um químico como qualquer outro, como qualquer outra molécula, não é? E portanto, Há uma confusão, não é? Entre químicos, como as pessoas que são os profissionais da química, e as substâncias químicas, não é? As pessoas chamam químicos às substâncias químicas, não é? na língua portuguesa, na língua portuguesa é a mesma coisa, não é? A palavra químico, substância e químico profissão é igual e, portanto, há essa confusão. Mas, para além disso, há a confusão de que químico muitas vezes é usado como uma substância nociva ou uma substância artificial, sintética, o que não é verdade, como sabemos, não é? E, portanto, eu acho que a química acabou por levar ou por apanhar por tabela desse conceito que muitas vezes é mal usado. Portanto, algo que é química artificial é prejudicial, e, portanto, a química acaba por ser vista dessa forma, o que é algo completamente errado. Se um químico fizer água num laboratório, pode fazer, juntando oxigênio e hidrogênio, enfim, a água fica igualzinha à água da torneira, não é? Igual, é verdade, igual. Olha, és um jovem cientista a fazer ciência em Portugal. Quantos anos é que tens atualmente? Tenho 30. 30 anos, portanto, mesmo jovem. Mas nós sabemos que os jovens cientistas em Portugal têm alguns problemas, designadamente o problema da precariedade. Esperas fazer carreira em Portugal ou achas que a certa altura terás de colocar a hipótese de emigrar por aqui não haver lugares para fazer ciência? Sim, essa não é uma pergunta fácil, no sentido em que eu creio que qualquer pessoa hoje em dia que trabalha em ciência tem que ter sempre a porta aberta para mudar de local onde está a trabalhar, e isso passa também por emigrar muitas vezes, nem que seja por um curto período de tempo. Mas naturalmente que as pessoas devem poder fazer vida onde desejem, em qualquer atividade profissional, e a ciência, a esse nível, na minha perspectiva, não é diferente. E, portanto, para responder diretamente à pergunta, sim, gostava de trabalhar em Portugal, independentemente de ter que passar algumas temporadas no estrangeiro, e hoje em dia isso é bastante difícil para a minha geração, bastante difícil consegui-lo em Portugal. Eu até há poucos meses era bolseiro, portanto nem sequer tinha um contrato de trabalho, e eu, tanto quanto sei, é a única, e tanto quanto conheço, a única atividade profissional em que isso é possível é de facto a ciência, onde pessoas podem estar a trabalhar durante 1, 2, 3 anos sem um contrato de trabalho. E isso faz com que haja muita gente a fugir desta área, a fugir desta profissão, e para um país como Portugal, que se quer desenvolver e que se quer aproximar dos países mais desenvolvidos da Europa, não faz sentido tratar, na minha visão, obviamente, não faz sentido tratar uma área que é essencial para o desenvolvimento do país dessa forma. E, portanto, eu vejo com algum receio o futuro, não só da minha carreira a nível do nosso país, mas de todos os meus colegas e de todas as pessoas com quem fui lidando nos últimos tempos, da minha geração, e que estão extremamente desmotivados porque, de facto, não veem com grandes olhos o futuro da carreira científica em Portugal. Bernardo, fala-nos agora do teu livro A Ciência das Coisas. É o teu primeiro livro, suponho eu. Tive o prazer de fazer o prefácio. É um livro que eu recomendo, ilustrado, digamos, muito bem escrito e apelativo.
Qual foi o público que tinhas na mente quando fizeste esse livro? Quais são os teus objetivos com este livro? Olha, professor, em primeiro lugar gostava de agradecer publicamente o facto de ter feito o prefácio do livro, que eu acho que dá de facto um outro brilho a este livro, que de facto é o meu primeiro nesta área da divulgação de ciência, e o meu objetivo quando o escrevi foi escrever algo para um público entre os 8 e os 12 anos, diria, porque me pareceu não haver muita oferta na literatura portuguesa e internacional, uma vez que a maior parte da literatura existente em Portugal na área da ciência é traduzida, mas pareceu-me não haver muita oferta nesta área para crianças desta idade, que é exatamente a mesma idade antes de começar a disciplina de Fisicoquímica na escola básica, no 7º ano. Portanto, o meu objetivo era criar algo que pudesse introduzir a química, ou a ciência, porque a química neste livro está tão presente a química como a física, e é muito difícil dividir as duas É a para ciência que esta trata o idade, livro. portanto, a ciência, antes da ciência ser abordada no ensino. E, portanto, de alguma forma, o objetivo era clarificar ou introduzir alguns conceitos como átomos, como moléculas, como a luz, falar um bocadinho do sistema solar, por exemplo, e aguçar o apetite dos jovens para, quando começarem a falar sobre estes assuntos na escola, já terem uma ideia do que é que se trata. Encontraste um ilustrador, não foi? Para pôr o livro todo bonito? Tive a sorte de encontrar um ilustrador, o Carlo Giovanni, que é um ilustrador brasileiro que curiosamente mora em Braga também, portanto somos vizinhos, e que ilustrou o livro de uma forma magnífica. Eu acho que as ilustrações são a parte principal do livro e o chamariz que poderá fazer a diferença nesta Bem, primeira publicação. julgo saber que tiveste algumas dificuldades em encontrar a editora. Notaste, enviaste a vários lados, as editoras, enfim, às vezes tem a ver com o seu primeiro livro, não é? Sim, pode ter sido por causa disso, mas de facto as respostas não foram muitas e as que existiram tardaram e, portanto, acabámos por ter uma resposta já quando o livro estava em impressão de uma grande editora em Portugal, mas acabei por ter a sorte da Suricata Editora, que é uma editora recém-criada, acabar por ter demonstrado o interesse em publicar o livro e ajudar-me a concluir este projeto. Procurem, portanto, o livro nas plataformas habituais e em breve estará também nas livrarias. Tens outros livros previstos? Quais são os teus planos nesta E, altura? eventualmente, se este livro correr bem e se tiver procura, há muitos outros temas que podem ser abordados para estas idades e, portanto, tenho alguns guardados, algumas ideias guardadas, outras experiências também, porque uma das questões que este livro aborda é a parte experimental, portanto são 6 capítulos com 6 temas diferentes, onde depois de uma explicação breve de alguns conceitos, como aqueles que eu disse, ou outros, como os estados físicos, o que são soluções, o que são transformações químicas, no final de cada capítulo apresenta também sugestões de experiências simples que podem ser feitas em casa, com materiais comuns que a maior parte das famílias terá em casa, para, de alguma forma, ilustrar e exemplificar esses conceitos. Tens planeado algumas ações de divulgação do livro, levar o livro às escolas, sei lá, aos encontros, conferências? Sim, na verdade já tenho previsto algumas apresentações em livrarias. A primeira, ao que tudo indica, acontecerá em Braga, na 100ª página, no dia Uma 30 boa de livraria, setembro. sim. É verdade, onde passei muito tempo da minha juventude, quando ainda estudava em Braga, antes de ingressar na Universidade de Coimbra. Tinhas raízes em Braga, Eu estudei em Braga antes de voltar para Coimbra, onde fiz a universidade e onde nasci, portanto tem sido aqui uma viagem entre Braga e Coimbra a minha vida. E para além disso, conto também apresentar o livro em escolas, estamos neste momento a conversar com algumas, e irei também apresentar o livro no encontro de ensino e divulgação da Química da Sociedade Portuguesa de Química, em novembro. Eles apoiaram o livro, não foi a Sociedade Portuguesa de Química que apoiou o livro? A Sociedade Portuguesa de Química foi uma das instituições que apoiou o livro, é verdade. Para além da Faculdade de Ciências, Sim. Tecnologia.
Eu gostava que eu Exatamente. pudesse apresentar num ciclo que eu organizo na Livraria Albedina Estado em Coimbra, também é uma bonita livraria, e tem lá estado vários autores e seria para nós digamos, um privilégio ter também o autor desta Ciência das Coisas. Seria uma Porque... honra para mim também. Tá a ver? E é outra livraria onde passei bastante tempo da minha vida. Na Almedina, estás a ver? Mas a gente só vai a livrarias que tu conheces, pá. É verdade. E há de haver outras, de certeza, os livros estão aí, pá, e este é um livro que merece leitores. Ora bem, atividades de divulgação que fazias na faculdade, a empresa júnior, etc., agora tens menos tempo para isso, não é? Sim, agora terei menos tempo para isso e, portanto, o livro funciona como uma alternativa, digamos, porque já não tenho que estar presencialmente nas escolas onde eu costumava estar, com muita regularidade, mas de facto agora a minha atividade profissional não me permitirá fazê-lo tantas vezes, mas de qualquer das formas continua a ser algo que eu gosto de fazer e que certamente terei a oportunidade de continuar pontualmente. Muito bem, desejamos-te o maior êxito para este livro, A Ciência das Coisas, de Bernardo Albuquerque Nogueira, um jovem químico que escreveu um livro que, enfim, parece que é para crianças, mas pode ser para todos, porque é um livro de iniciação à ciência e é um livro muito, muito bonito que nos introduz no fantástico mundo da ciência. Portanto, desejamos-te muito êxito na tua carreira científica, que só agora começa, não é? De outra vez foi há pouco tempo. Quer dizer, já Sim, sim. começou, mas digamos, o melhor ainda está para vir. O melhor ainda está para Há vir. uma carreira pela frente, sim. Tem uma carreira toda pela frente e quanto à situação da ciência em Portugal, não desanimes, pá, porque isto só pode melhorar e, portanto, graças, digamos, à vossa capacidade de trabalho, as pessoas da tua geração, nós temos a certeza que a ciência vai continuar a crescer em Portugal e ganhar visibilidade ainda maior do que aquela que tem neste momento. Portanto, desejamos sucesso então para ti no teu trabalho de química e no trabalho de divulgação da ciência que está agora patente neste livro A Ciência das Coisas. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e por esta excelente conversa que tive a oportunidade de ter convosco. Obrigado. Muito obrigado, Bernardo.